São temas que a gente coloca aqui na roda e a gente começa a conversar sobre esse tema, né? Então é importante que você também mande aí a sua opinião, tá certo? Helena Vilar, fica de olho aí, viu, Helena? No WhatsApp da gente aí, que eu quero saber a sua opinião também sobre vários temas que a gente vai discutir aqui. São temas bem aleatórios, realmente. A gente fala sobre tudo aqui nas terças-feiras, né? Então você já sabe, você já conhece. Às vezes esquenta, às vezes fica morno, mas o importante é que todo mundo dê a sua opinião. Isso é que vale, né? A gente se respeitar. Saber ouvir o outro. E tudo bem se ele pensa diferente da gente, não tem problema nenhum. Esse é o lema do nosso programa. Combinado? Então vamos lá dar uma boa noite para ele, doutor Carlos Rebouças. Boa noite, Jaque. Advogado, pastor, nosso amigo, tudo bem, não é? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma terça-feira, todo mundo em paz, com saúde. Então quero aqui deixar um abraço para os telespectadores, uma boa noite. Uma boa noite aqui para esse casal que veio para debater conosco, um colega advogado, ex-aluna. Ai, que amigo. Bom. Que bom. Não vai ter briga, então, né? Não, briga jamais. Não vai ter discussões. Mas ela lembra que nós tínhamos uns debates em sala de aula bem legais, né? Então hoje a gente vai só filmar. Debate. Ai, que bom. Adoro. Ela é ativista social, advogada. O nome dela é Tayane Salles. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui, reencontrando aqui o meu professor e o meu amigo também, o Matheus, e mostrando que a gente pode ter um debate saudável e cada um pode respeitar e explanar a sua opinião sem agredir ninguém, né? Com certeza. E lá na sala de aula, como é que era? Você tinha mais raiva das polêmicas aqui com o professor ou não? Ele era um excelente professor. Passava a matéria de forma muito didática. Agora, de vez em quando, né? Obrigado. De vez em quando, eu diria, professor, não, pare com isso. É complicado, assim, de brigar com o professor, não é não? Não, assim, pelo menos a gente divergia, mas ele nunca me perseguiu. Isso é uma coisa que não tem isso. Parabéns, viu, Carlos? O debate é algo necessário. Não, mas é porque tem muito professor que, né, se a gente vai contra ele começa a ir contra você jamais. Parabéns. Eu fiquei de final das duas primeiras que fiz com ele, passei, né? Então já mostra que ele não pegou no meu pé, né? Não, já mostra que é um cidadão do bem, não é? Que não tem, que é o que a gente prega aqui, não é? A gente prega isso toda terça-feira. Um professor que persegue um aluno porque ele pensa de forma divergente dele, ou vice-versa, é um péssimo professor e um péssimo aluno, se agir dessa forma. É isso, exatamente a sala de aula, principalmente na faculdade, né, na graduação, é exatamente para gerar o debate, para gerar o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, a divergência de ideias, é exatamente para isso. Não é uma academia de robôs, né? Isso. Recebendo aqui mais uma vez, ele que é coordenador estadual do MBL Ceará, nosso amigo Matheus Linardi. Tudo bom, amigo? Boa noite, Jaque. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Thay. Boa noite, queridos espectadores. Eu vim até trajado, né, com a camisa do MBL. O pessoal disse que eu não ando com as coisas do MBL, mas tá aqui, ó. Também sou do Livre, sou do SFL. E vocês falando aí de professor que perseguia, que o Carlos não era um desses, né? Eu tinha uma história bem diferente na faculdade, porque eu estudei na URCA, lá no Cariri, uma universidade onde o pensamento de esquerda é muito hegemônico. Eu criei um grupo de estudos liberais lá e a gente foi perseguido, sim. Eu fui perseguido por professor, foi com problema de nota, minha graduação atrasou, nossa, foi terrível. Só por pensar eu acho diferente. que na faculdade tem muito isso. Isso é um transtorno na vida. Agora, um transtorno causado na vida de uma pessoa por causa de divergência de ideias, isso é um absurdo. Mas eu agradeço. Me transformou no homem que eu sou hoje. Se eu sou combativo é porque eu fui perseguido. Entendi. Então vamos lá. Vamos começar nossos debates aqui, nossos temas. Vamos lá para o tema número 1 na tela. Camilo proíbe festas de Réveillon e libera eventos com 50 mil pessoas. Essa é uma notícia da revista Ceará. O governador Camilo Santana, do PT, resolveu definir e bater o martelo sobre proibir grandes festas de Réveillon no Ceará. O anúncio foi feito pelo governador e o novo secretário da Secretaria da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha. Segundo Camilo, apenas será permitido festas em locais abertos, com no máximo 5 mil pessoas, e em ambientes fechados, com no máximo 2.500 pessoas.
As medidas serão válidas a partir, na verdade, de 16 de dezembro. O último decreto estabeleceu a exigência de passaporte de vacinação do Covid-19 para entrada em restaurantes, bares e eventos no Ceará. Além disso, foi anunciado que as restrições de horários nos estabelecimentos foram encerradas. As medidas estão valendo desde o dia 15 de novembro. O que você achou, Linardi, disso que o Camilo fez? Olha, eu considero uma decisão bastante acertada, não é? A gente vê como era o Réveillon aí na Torre de Iracema, né? 1 milhão de pessoas. Aí, como é que você vai controlar 1 milhão de pessoas? Como é que você vai saber quem está vacinado e quem não está? Tem gente falsificando até passaporte de vacina, cara. Como é que pode uma coisa dessas? Eu estava até discutindo nos bastidores com a Thay sobre o grande problema da África, né? Com a variante Omicron. A África está se tornando um celeiro, um laboratório de variantes, exatamente porque a vacinação lá demorou. E a vacinação lá demorou porque, em momento inicial, as vacinas eram produzidas para os países ricos, para as pessoas que chegaram primeiro na fila de negociação. Então, se a gente ainda tem tanta gente para se vacinar, essas pessoas, elas estão sujeitas a pegar o vírus e o vírus sofrer mutações. A gente não pode nem controlar a quantidade de mutações que vai sofrer. A Omicron, até o momento, só apresentou sintomas leves, né? Mas é bom a gente ficar de olho. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se nós queremos voltar à vida normal, a gente, infelizmente, vai ter que fazer esse sacrifício. E eu considero até que, pelo menos, não cancelou totalmente, né? Liberou aí 5 mil pessoas em ambiente aberto com o passaporte vacinal, 2.500 pessoas em ambiente fechado também com o passaporte vacinal. E eu queria frisar aqui para o telespectador a importância do passaporte vacinal e do teste PCR também negativo no caso da falta dele. Porque você não sabe quem está carregando o vírus. E você não sabe como aquele vírus ele vai se mutar, ele vai se transmutar. Pode aparecer uma nova variante de escape que as vacinas não peguem. E aí como é que vai ser? A gente vai ter que fechar tudo novamente por causa de irresponsáveis que se recusam a se vacinar? Complicado. Você concorda? Concordo. É muito complicado quando você tem essa falta de controle. O Réveillon de Fortaleza é conhecidíssimo, às vezes está entre a segunda ou a terceira maior festa do ano. E quando você não tem esse controle de quem está vacinado e quem não está vacinado, se torna muito delicado. Porque, normalmente, as variantes elas são encontradas justamente em pessoas que não se vacinaram. E aí, assim, eu prezo pela liberdade. Eu acho que se você quer se vacinar, se vacina. Agora, se você não quer, é um preço que você paga. É o livre-arbítrio. O preço da sua liberdade é o tamanho da responsabilidade que você tem que ter com você e com os outros. Então, eu não quero ter que, a cada 3 meses, ter que tomar uma vacina nova, porque pode ser que surja uma variante em que a vacina que eu tomei, ela não consiga me proteger. Então, a partir do momento que o seu direito de não tomar vacina coloca a minha vida e de milhares de pessoas em risco, eu acho que é uma medida muito necessária, sim, essa questão de exigir o passaporte de vacinação em ambientes que vão ter muitas pessoas. E é o único controle que vai ter. Doutor Carlos, hoje você vai concordar com os convidados? São 2 pontos aí, né, no comentário que temos que fazer sobre essa fala do excelentíssimo seu governador do estado do Ceará. A primeira, eu quero falar nem diretamente logo aqui do que ele disse, não. Já que os dois começaram falando sobre a questão da vacina, eu nunca vi na história da humanidade tanto negacionismo científico. As pessoas negam a ciência assim, de uma forma aberrante. Nós temos, hoje, quem diz e fala com propriedade sobre vacina são políticos. São pessoas que não têm conhecimento médico, conhecimento científico. E aqueles médicos renomados, com 32 anos de medicina, como é o caso de uma das médicas que está fazendo palestras nas câmaras de vereadores de todo o país, explicando sobre a questão dessa vacina, como é a médica brasileira, como é o caso de um médico, eu esqueci agora qual é o país dele, esse médico fez um alerta, tá? Em 2020, antes de começar a vacinação, tem o vídeo dele na internet, não, você vê que não é fake, pesquisa no Google, aparece lá a foto dele, o nome do médico, ele alertando, olha, fazer uma vacinação em massa em uma pandemia é um risco muito grande, mormente com a vacina que não tem eficácia comprovada. Porque o que vai acontecer, ou pode acontecer, aí ele explica lá com a linguagem científica, que eu não vou ter como reproduzir aqui, é o surgimento de variantes resistentes a qualquer vacina. E aí você vai ter um problema global
por não respeitarem a questão científica, o negacionismo da ciência. É como as pessoas que abrem a boca, como eu já vi até aqui em debates, a pessoa abre a boca para dizer assim, não, mas nunca teve vacina feita, porque essa vacina não foi feita em 2 anos, ela foi feita em 3 meses. Em janeiro, 30 de janeiro, se você for lá no meu Instagram, no dia 30 de janeiro de 2020, você vai ver um vídeo meu lá, alertando sobre o coronavírus, falando de 30 de janeiro de 2020, antes da pandemia, no Brasil, alertando que as pessoas usassem máscara, não fossem para festas. Ia ter uma festa no shopping aqui em Fortaleza, grande, uma semana depois, eu dizendo às pessoas, não vão. Lá na China eles estão fazendo um hospital para 8 mil leitos, eles vão fazer em menos de 30 dias. Aqui no Ceará não vão fazer, em Fortaleza não vão fazer, e não fizeram. Tá? E aí lançaram tudo nessa panaceia de uma vacina feita em 3 meses. Aí a pessoa veio aqui para dizer o seguinte, um dos debatedores, que eu não vou falar o nome agora, que eu não lembro o nome dela. Ah, não, mas é porque a ciência evoluiu, antes não existia RNA. Mentira. Essa técnica de RNA... Foi eu que falei isso. Não, foi você não, foi uma mulher. Mas eu falei também. Falou também? Falei também. Pronto, porra, então eu estou dizendo aqui para você que não é verdade. Essa técnica de RNA, que aí eu fui estudar sobre isso, ela é antiga e ela era também, inclusive, usada em estudos sobre câncer de mama. Só que nunca deixaram ir para a frente devido ao risco que ele representa, porque a ciência não tem o domínio dessa técnica ainda. E aí, quando foi agora, nessa panaceia de pânico, eles fizeram o quê? Empurraram. É uma grande experiência científica, né? É uma grande experiência científica onde o camundongo de laboratório sou eu e vocês. Certo? Então, médicos renomados, vejam, procurem, pesquisem. E sobre o Réveillon? Sobre o Réveillon, eu vou dizer uma coisa. O samba do crioulo doido, que tanto falam, o próprio crioulo doido ia embora louco, porque não está entendendo mais nada. O governador do estado do Ceará, em dezembro de 2020, quis interferir dentro da sua casa, telespectador. Se você parar para lembrar, ele quis proibir que se reunisse mais de 15 pessoas dentro da sua casa. A intervenção do Estado dentro do asilo inviolável do cidadão, que é a residência, que é a sua casa. Não colou porque a sociedade não estava em pânico suficiente para aceitar isso. O pânico que eles colocam. Aí as pessoas comentavam no Instagram, em todo canto. Governador, vamos dar a polícia para minha casa? Aqui não entra não. Então não colou. Ele não teve como comandar. Aí você vê, 1 ano depois, a situação não está melhor. Se ilude quem pensa que está melhor. A OMC, a Organização Mundial de Saúde, o chefe da OMC, ele disse, o Tedros Adhanom, disse com todas as letras... da Organização Mundial de Saúde, OMS. Ele disse com todas as letras. Ele disse com todas as letras. Estou preocupado com os vacinados, porque estão achando que estão seguros. E essa vacina, ela tinha uma eficácia de 60% para evitar morte com a variante anterior. Com essa variante agora, o Omicron, cai para 40%. Então, estou preocupado com eles, porque eles vão achar que estão seguros e vão acabar sendo portadores e vão espalhar o vírus. Porque quem é vacinado, a única pessoa que a ciência diz, se você pegar um médico sério, todos os médicos são sérios, a única pessoa que eles dizem, afirmam, que não transmite é a pessoa que já foi contaminada, adoeceu e conseguiu ficar boa do coronavírus. Então, há 1 ano atrás, o mesmo governador queria interferir nas nossas casas, dizer quem ia poder passar o Natal mas e aí? Mas esse ano, mamãe. E agora ele está liberando festa com 50 mil pessoas. 5 mil. Com 5 mil pessoas. Uma festa com 2.500 pessoas. Está entendendo? Então, assim, eu não estou aqui nem sendo contra nem a favor o que ele está falando. O que eu quero que vocês entendam é que nem ele sabe o que está falando. A ciência ainda não conhece essa doença. Mas se as pessoas estão vacinadas, qual o problema de ter 2.500 pessoas juntas? Eu acabei de falar, OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, entra aí no site do OMS e olhe, certo? No Facebook do OMS, no Instagram do OMS, ele alertou, ele é a autoridade máxima em saúde, porque quando ele falava o que a esquerda queria, todo mundo dizia OMS, OMS, OMS. Agora que ele está falando o que a esquerda não quer ouvir, ninguém bota o OMS abaixo do tapete. Concorda, ele afirmou que o perigo são os vacinados. Só para finalizar, são os vacinados que acham que estão ok e vão acabar proliferando. Como eu falei aqui no outro programa, na Alemanha teve um carnaval na cidade de Colônia, milhares de pessoas, e quem é que era autorizado a entrar no carnaval? Vacinados e recuperados, independente de ser vacinado ou não, certo? Ciência sendo respeitada na questão dos não vacinados recuperados. E para finalizar,
não só a OMS. Se você entrar nos vídeos do YouTube do presidente da Associação Brasileira de Medicina, meu povo, é doença. É questão de saúde pública. Nós temos que ouvir quem? Políticos ou médicos? O presidente da Associação Brasileira de Medicina e o Tedros Adhanom da OMS são todos os dois contra passaporte vacinal. É um absurdo, é uma aberração, tanto científica como jurídica. Passaporte é para você entrar no outro país. Passaporte é para limitar quem transita entre um país e outro. Não é para um cidadão que paga imposto igual ao outro ter a sua liberdade de locomoção cessada dentro do seu país, não. Isso é um absurdo que esse homem está fazendo. E amanhã, na Câmara dos Vereadores, às 9h30, vai ter um grande movimento lá, vai ter uma audiência pública, e inclusive as pessoas estarão lá contra o prefeito de Fortaleza, que quer também instituir passaporte vacinal em Fortaleza, amanhã, 9h30, na Câmara dos Vereadores. Eu tenho 2 colocações a respeito da fala do Carlos sobre a questão do porquê a vacina ficou pronta rápida demais, né? Ele disse, 3 meses, mas não é apenas a tecnologia que evoluiu. O esqueleto da vacina de Covid, ela já estava pronta. O coronavírus ele não é um vírus tão complexo assim. Inclusive, era a vacina que estava sendo pesquisada para o SARS, né? Que é a Síndrome Aguda Respiratória Severa, que foi exatamente quando eclodiu lá a gripe chinesa. Quantos anos, tu estudou sobre isso, né? Claro. Quantos anos uma pessoa que foi contaminada pelo SARS-CoV-1 está imune para aquele vírus, sem tomar vacina, sem nada? Por ele ter... Não, então se você estudou, você viu isso. A pessoa que foi contaminada pelo SARS-CoV-1, quanto tempo ela está imune? Até hoje a ciência sabe que ela está imune para adquirir aquele vírus novamente, você sabe? Sim, na verdade ninguém está imune. Não. O inclusive, ele falou uma coisa aqui que vai estar induzindo você ao erro. 17 anos. Está induzindo o telespectador ao erro novamente, Carlos. O Carlos disse que o único ser humano que está imune ao Covid é aquele que se recuperou e que não transmite. Aquele que se recuperou e não transmite mais. Mas é mentira. Olha no Google. Tem estudos sobre médicos, isso. Eu estou falando sobre médicos. Existem estudos sobre isso, Carlos. Por favor, olhem no Google. Não acreditem em tudo que falam para vocês. E a recontaminação ela é dificílima. Pesquisem. E se ocorrer, se você não quer escutar político, também não escuta pastor, né? Então tem que escutar realmente os profissionais de saúde que produzem estudos. Por isso que eu falei, nem você é médico, Carlos. Nem você é médico. Exatamente, eu estou citando Qual é a estudos. sua formação? E outra, Qual é a sua forma de direito? Lembra que a gente começou a falar que a gente tem que respeitar o que o outro pensa? Nós 3 somos do direito. Então... Vamos fazer isso. Vamos começar a respeitar o que o outro pensa. Vamos ouvir o outro e pronto. Não precisa a gente discutir. Carlos, você disse que ia ser tranquilo hoje. É porque ele vai dizer que eu falei mentira. Eu não falei mentira. É só pesquisar no Google. Eu falei o que os médicos falaram. Vá no Google, vá no canal de YouTube dos médicos. E aí vejam. Por exemplo, quando eu vi o vídeo do presidente da Associação Brasileira de Medicina, ele falando, antes de eu continuar assistindo o vídeo, foi o que eu fiz. Fui no Google colocar o nome dele para ver se aquela pessoa realmente era o presidente da Associação Brasileira dos Médicos. E é ele. E aí eu fui no canal dele no YouTube e vi os vídeos dele. Então é um cara desse que eu tenho que observar o que ele fala para fazer e fazer. Cara que é médico. Então é o seguinte, vocês vão no Google, tá bom? Para terminar essa confusão aqui, porque aqui é infinito. Não, mas eu queria só finalizar isso aqui só com fatos. Isso aqui você não precisa nem o Google. Depois da vacinação em massa que tivemos no país, nós tínhamos mais de 50% da população vacinada. A gente estava com um número de mortes de quanto mesmo, Matheus? 3 mil pessoas por dia? Por aí. 3 mil pessoas por dia. Por que será que, milagrosamente, imunização depois da vacina... Imunização em massa. E significa que a vacina tem eficácia. Não, vacina não. Imunização em massa das pessoas que se contaminaram com o coronavírus. É o que os médicos dizem. Ele está defendendo imunidade de rebanho que não funciona em lugar nenhum. A imunidade de rebanho não funciona. Não tem nenhum estudo falando que a vacina é a causadora. É o que ela disse. É um pensamento. É causa e consequência. Inclusive, é um dado mundial, tá? Saiu hoje esse estudo, foi feito em mais de 90 países. Por favor, deixa eu falar. Olha, eu vou trazer aqui para vocês, eu posso deixar o link posteriormente, tá? Risco pela Covid é 57 vezes maior do que ter reação à vacina. Dado inédito, risco de internação
257 vezes maior que a reação da vacina. Onde é isso? Segundo o boletim de incidência de eventos adversos notificados no Brasil, cerca de 5,1 eventos a cada 100 mil doses aplicadas, ou seja, 0,005% Não, isso não é verdade, foi não. analisado. Esse aqui é um dado mundial Não é pesquisado dado. em 90 países. Entre no Instagram da Cícera. 190. Veja ela com a perna Isso é, amputada, Cícera. isso é um estudo feito de 194 milhões de doses Veja um aplicadas. médico do exército americano falando que aumentou de uma forma assim, exponencial os casos de miocardite, que era uma doença desconhecida. Quantas pessoas estão morrendo Ninguém por dia? ouvia falar em miocardite antes da vacinação. Hoje é uma doença que todo mundo conhece. Quantas pessoas Não, então estão vamos lá. morrendo por Não, dia? não. Vamos mudar o assunto. Mídia não morre. Vamos Não. mudar o assunto. Só pra finalizar, bem rapidão. É porque o Carlos, ele não defende que você pesquise sobre estudos. Ele quer que você veja vídeos do YouTube. Não, de médicos. De A médicos. gente- não, Ei, a esquerda é não. assim. Eu A não sou de É, esquerda, a MBL é a cara. esquerda disfarçada, Pelo cara. amor de Sim, Deus. É a esquerda disfarçada. A gente não que pode se revelou fulanizar, agora. a gente não pode A esquerda é fulanizar assim, o ela debate vem dessa e quer forma. mudar o que a gente falou. Não. Eu não falei pra ver vídeo do YouTube, não, meu amigo. Eu falei pra você em canais Falou. de pessoas sérias e assistirem o vídeo. Ou E a você gente- acha É o que seguinte, se no você meu quiser canal não ver vai- o que foi que eles falaram, vocês voltam aí, ó, que tá ao vivo, aí vocês voltam e vocês veem o que foi que cada um falou, beleza? Antes do segundo tema, eu vou agora apresentar pra vocês, gente, a Pinheiro Ferragens, que ela tá completando 61 anos, é a número 1 realmente no mercado. Então, olha só. Para comemorar os 61 anos da Pinheiro Ferragens, fizemos a expansão da indústria Pinheiro em Ceilândia. Serão mais 3.600 metros quadrados, dobrando a capacidade da linha própria de produção, oferecendo maior capacidade de entrega e de produtos aos clientes. Somos a Pinheiro Ferragens, a gigante do aço e uma empresa do Grupo Pinheiro de Brito. Para comemorar os 61 anos, Pinheiro Ferragem, um grande beijo pra todos vocês e muito mais sucesso, tá bom? Agora, voltando pra cá, vamos pro segundo tema. Esse daí é polêmico. Será que é ou será que não? Olha só. Atenção. Atenção, atenção. Vocês viram essa, gente? Vocês viram o Papai Noel na Noruega? Hã? A outra tá rindo ali, né? Porciúncula. O nome dele é difícil. Não é difícil, né? Diz que vai à justiça contra quem divulgar o Papai Noel gay. Nós só estamos falando aqui, certo? Não estamos divulgando o vídeo, tá? Pelo amor de Deus. Secretário de Fomento à Cultura disse no Twitter que vídeo com Papai Noel beijando outro homem desrespeita a fé alheia. Eu estou verificando, isso foi um Twitter que ele fez, do André. Eu estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau, Papai Noel. O santo é parte integrante da fé cristã. E, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia crime contra os envolvidos. A mídia tem que respeitar a fé cristã. Ele deu um depoimento também no programa Pânico. Vamos ver o que foi que ele falou? Você pode criticar tudo. Você pode criticar a Igreja Católica. Não, é o do André. Muito, Continua. esse discurso de tolerância em abstrato. É sempre muito bacana a tolerância em abstrato, né? Todo mundo tem que respeitar completamente tudo, menos a fé cristã. Eu sou um cristão, isso não tem nada a ver com minha atividade como secretário. Foi no pessoal. Foi no pessoal isso. Eu sou católico. O Papai Noel é o São Nicolau na Igreja Católica. Sim. Não importa ali se ele estava beijando um homem, se você botasse aí uma das paniquetes para ele beijar, seria igualmente ofensivo para a fé cristã, certo? Então, eu acho que numa sociedade que fica pregando tolerância, 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 parece que o único local que não se deve tolerância e respeito são os símbolos sacros da fé cristã. E há uma repetição reiterada de escárnio e muitas vezes ofensiva em cima disso. E há no nosso Código Penal um tipo específico para isso. Certo? Vilipêndio a culto e os símbolos religiosos é crime. Eu me sinto ofendido, eu como cidadão vou procurar as autoridades cabíveis para dizer assim, olha, eles estão fazendo escárnio com a fé religiosa minha. Então, é um símbolo, pertence à minha fé, pertence às minhas crenças pessoais e eu acho que eu tenho que provocá-lo. Eles não fazem tudo, eu estou sendo acusado de homofobia porque eu publiquei uma portaria proibindo a linguagem neutra. Eles não fazem tanto tipo de ativismo judicial, eu tenho 78 processos. Olha só, essa é a fala dele, né? O que você acha, Matheus? É bom que só vem pra mim, né? Não, vou Você começar sempre- com ela, que ela que riu, melhor.
É o quê? Vocês estão ouvindo aí, gente? O microfone dela caiu. Só troca, por favor. É falta de quê? É falta de pauta, de trabalho, do que fazer. Porque, assim, o Papai Noel, gente, ele sequer existe. Já começa daí. Nem existe ele gay, nem ele hétero. E o que eu acho de errado é mentir para a criança dizendo que o Papai Noel existe porque ela fica ansiosa para chegar até o final do ano, que chega o final do ano, o Papai Noel não existe. E também, ele não, até onde eu sei, o Papai Noel não é um santo. O Papai Noel, em um determinado momento, eu não sei onde foi que a cultura cristã absorveu essa figura do Papai Noel, que é católica, que é comercial. É uma data comercial, tem ali o Papai Noel e é feito para vender. É comércio puro. Papai Noel não é santo. Então, ele advém de uma cultura pagã. Foi uma coisa que foi ali absorvida da cultura pagã e se trouxe para os nossos costumes. Mas Papai Noel é uma figura que não existe, de fato não existe, nem hétero, nem gay. Eu não sei por que vai estar interferindo ou incomodando um cristão, sendo que é uma coisa que não existe. É muito mais incômodo você mentir com a criança. Então você não concorda com a cultura do Papai Noel, a gente incentivar as crianças a fazer a cartinha, a receber o presente, então você também não concorda com isso? Olha, tem um lado bonitinho, né, assim, de você pegar a criança, ficar naquela, mas depois a gente descobre que é mentira. Não é algo que é traumático, não foi traumático para mim, mas é uma coisa que é mentira. Eu acho que a gente poderia fomentar o Natal, para quem é cristão, por exemplo, com a verdadeira raiz. O verdadeiro sentido, que é a solidariedade, é o perdão, é o amor, é o respeito. Então, assim, a figura do Papai Noel é muito legal por questão que já virou uma coisa que é cultural nossa. Acredito que é impossível retirar a figura do Papai Noel do Natal, né? Já está uma coisa muito fixa, né? Foi uma coisa muito fixada já na nossa cultura, mas que eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Eu acho que ele deveria realmente pegar alguma coisa mais interessante e trabalhar para a população, porque a gente voltou para o mapa da fome. Vamos se preocupar mais com a fome do que com o Papai Noel, que nem existe, nem gay, nem hétero, nem de jeito nenhum. Pode falar. Carlos. Os últimos serão os primeiros, né? Bom, vamos lá. Primeiro, Papai Noel, até a década de 60, era magro e usava verde. Né? Essa figura, a doutora foi muito feliz nas colocações dela. O Papai Noel não existe. Você falar de Papai Noel para uma criança é pecado. Por quê? Porque é uma mentira. E a Bíblia condena toda e qualquer mentira, não tem mentirinha. É pecado, então, cara. Sim, falar que Papai Noel existe. Porque é uma mentira. E o pai da mentira é Satanás. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, o pai que ensina para um filho que Papai Noel realmente, verdadeiramente existe, vem do Polo Norte, com as rendas, isso é pecado. Então, todas as histórias criadas de desenhos animados, a própria Mônica, o próprio Super-Homem, quando você assiste, é mentira, então. Quando você assiste, tudo, mas a pessoa sabe que aquilo é mentira, não fala que é verdade. Ou você fala para uma criança dizendo que o Superman existe de verdade. Você nunca viu uma criança vestida de Homem-Aranha, de Super-Homem, de... Pergunte para ela se o Superman existe, se o Homem-Aranha existe, ela sabe que não. Respondem que às vezes que sim, viu? Me desculpa, Carlos, mas até uma certa idade... Se o pai criou assim, é mentira. Se o pai criou assim, ele fez errado. Até uma certa idade. Se o pai criou assim, fez errado. O Breninho. Já criei muita criança. Não, peraí. Falar de criança, não, de criação de criança. Do meu filho, estou falando do meu filho. O Gabriel, ele fazia um personagem que era o Homem-Aranha. O Breninho, até uma certa idade, ele tinha certeza... Que o Gabriel era Homem-Aranha. Tinha certeza. Não é a mesma analogia, não? Não é a mesma analogia? Então estamos todos pecando? A partir do momento que a gente fala para os nossos filhos que os super-heróis... Não, é a mesma coisa. Eu acho que você está atacando... Me desculpa, mas eu acho que você está atacando porque ele fez a comparação aqui com São Nicolau, que é da Igreja Católica. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, não vou chegar lá. Tem nada a ver. O São Nicolau é uma pessoa que existiu. Não tem nada a ver com Papai Noel. Tem nada a ver. O que eu estou explicando é o seguinte: o Papai Noel comercial, que a doutora falou, até a década de 60 ele vestia verde e ele era magro. Quem criou esse Papai Noel de hoje foi a Coca-Cola. Foi um marketing da Coca-Cola nos anos 60. Hoje tem um intruso aqui, no estúdio. Foi um comercial da Coca-Cola nos anos 60 e dali por diante ela se apropriou dessa imagem do Papai Noel de vermelho, que é a cor da garrafa, e redondinho, igual a garrafa que era da Coca-Cola. Agora vamos lá. Então assim, então vamos chegar aqui. Não, Carlos, é porque senão vai ficar igual a história dos negros da semana passada. Não, pra chegar aqui agora, pra sabe por quê? Porque não Sabe qual é a finalidade disso aqui? Não, é porque eu acho que o que não é importante nesse momento é da onde veio, como surgiu, não é importante isso. Eu acho e o que é importante? É só a gente verificar a história. O Papai Noel já existe? Papai Noel gay, existe. Pronto. Onde é que eles querem chegar? Pedofilia. Papai Noel é uma figura infantil ou não é? Total. Total.
igual a história do Maurício de Souza, que quer botar um personagem gay na Turma da Mônica. É infantil ou não é? Total. Claro. Qual é a... Olha, isso aqui é uma agenda. Eu já falei para vocês aqui 1000 vezes. Comprem o livro de agenda. Eu vou trazer esse livro aqui, já, para mostrar para o povo que ele existe, que não é brincadeira. O The Agenda é uma tradução de um livro norte-americano que mostra a pauta dos ativistas gays para transformar a sociedade. E uma das finalidades é pedofilia. Aquela frase que circulou um vídeo aí na internet um tempo desse, que as pessoas ficaram escandalizadas. Nós vamos sequestrar os seus filhos, vilipendiar suas crianças, estuprar os seus filhos, cantando essa música em inglês. E as pessoas ficaram, como pode? Essa frase está lá nesse livro. Foi dita por um das pessoas que inaugurou o ativismo gay nos Estados Unidos. Tem uma agenda, um cronograma a ser cumprido. E é chegar nas crianças. Para a criança, imagine o Papai Noel, uma imagem aqui saindo do mérito, se é mentira, se é verdade, como você mesmo disse, as crianças que acreditam que é verdade e as que sabem que não é verdade, mesmo assim gostam de ir no shopping com o pai. Não é nem de acreditar, é de ir no shopping com o pai. Por exemplo, você acredita que o Papai Noel é de verdade? Hoje, óbvio que não. Mas tu não gosta de ir com o Breninho no Iguatemi. Eu gosto que ele faça aí ele fala com o Papai Noel. Ele ama. Então, assim, pronto, é uma coisa lúdica pronto, que eu não gosto de tirar da criança. Você que é adulta e sabe que não é verdade, você se diverte com aquilo. Você vai lá, é um símbolo. Nós vivemos em um mundo de símbolos. E aí você pega Carlos, um símbolo infantil e transforma quantas pessoas em um caminho para a sexualidade. Quantas pessoas se vestem de Papai Noel? E ganham uma vida com isso. Não só ganhar a vida, mas eu digo do ato da solidariedade mesmo. E saem fazendo, distribuindo presente com as crianças. É uma coisa absurda de linda. Eu não vou entrar no mérito da solidariedade não, mas de ocasião, eu estou entrando por quê? Porque eu já vi várias vezes. Lá no interior da minha mãe, Aracoiaba, a gente tem uma tia que sempre fazia isso. E você vê a felicidade das crianças, eles acham que é mesmo. Aí você pega um símbolo desse. E dizer que isso não é aí bacana. Você pega um símbolo desse, pra quê? Agora, entenda isso que eu quero que vocês entendam. Pra que pegar um símbolo desses e fazer isso com ele? Crie outro personagem. Invente outra coisa que não seja para criança, porque criança, como aquela educadora que sempre vem aqui, que é muito boa, ela diz, olha, criança não tem idade, capacidade mental de se discernir com esse comportamento. Ela tem que descobrir a sua sexualidade sozinha. Ela não tem que pegar e empurrar nela que é lindo, que é natural, que vai ser mais feliz se for gay, não. Eu nem liga pra isso, começa já daí. Pois é, eu tô um pouco até assustado aqui com a capacidade que o Carlos tem de distorcer as coisas. De ler, né? De ler e estudar. Não, de deixa distorcer. Carlos, deixa ele distorcer. Não, deixa ele falar. Mas você está distorcendo uma campanha publicitária que foi feita pela empresa que é similar aos Correios, lá na Noruega, para comemorar, querido telespectador, 50 anos de descriminalização da homofobia. Eu sou gay. No passado, ser gay era crime. As pessoas iam pra cadeia, as pessoas eram presas. O Brasil Alan Turing, que é um dos homens mais brilhantes, que foi graças a ele que a gente conseguiu vencer a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, assistam um filme maravilhoso chamado O Jogo da Imitação. Esse cara, ele era gay e ele foi perseguido pelo governo que ele ajudou a vencer a guerra contra a Alemanha, ajudou a vencer Hitler. E o cara teve a vida dele destroçada. Ele terminou os dias dele como um pária. Sabe? No Brasil então, não existe isso. No Brasil não existe isso. Eu não estou falando de Brasil. Primeiro, a gente... viver. Já, o Brasil já foi. No Brasil, vai lá no Talibã pra ver se é legal. No Brasil já foi crime. Pederastia era crime, Carlos. Você sabe disso, você é advogado. Crime não. Sim. Crime não. Crime sim. Então, essa campanha é para mostrar a tolerância. 50 anos de descriminalização de você ser gay. Qual é o problema? E aqui eu quero citar o Porciúncula, pessoalmente. Ele fala que Papai Noel é São Nicolau. Não, Papai Noel nunca foi São Nicolau. Papai Noel é uma coisa, São Nicolau é outra. Existe até um livro, eu estava até pesquisando sobre esse debate, chamado O Anjo Russo, que fala sobre a vida do verdadeiro São Nicolau. Foi o que eu falei aqui, são duas personagens diferentes. São dois personagens diferentes. Um existiu, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o santo da história. Vamos tirar o santo da história. Vamos falar só da figura infantil, que é o Papai Noel. Sim. Você acha, então, super correto realmente pegar uma figura infantil e fazer esse tipo de divulgação, marketing, sem problema? Eu não acho que tem problema, e até o Carlos falou em pedofilia. Cara, isso é uma agenda de pedofilia. É o caminho para a pedofilia. Não é o caminho para a pedofilia. É o caminho para a tolerância. É o caminho para a tolerância.
São símbolos. Não, Carlos. Querem ensinar tolerância. Querem ensinar que não tem nada de errado um homem beijar um outro homem. Porque eu fui criado com muitos tabus e eu era gay. E meus pais diziam, cara, beijar homem é errado. Minha mãe falava isso, todo mundo ao redor da minha família falava isso. E não é nada de errado, não tem nada de errado nisso. É o direito deles falarem. É o direito deles falarem, mas não tem nada de errado nisso, Carlos. Pra mim tolerância. Eu tolero. Não, você não tolera. Você tanto não tolera, Carlos. Você tanto não tolera. Não, o Carlos tanto não tolera que ele quer ligar pedofilia diretamente a uma campanha que fala sobre tolerância. Eu acho isso um desrespeito atroz com os telespectadores. Não é uma agenda. Eu gostaria de não ser interrompida. Pode falar. Porque eu vou falar alguma coisa muito séria. Eu sou uma mulher lésbica, assumida. Sou presidente da Comissão da Diversidade do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Família, acredito que o senhor conheça. E eu acho muito leviano quando se tentam ligar a imagem de pessoas LGBTs à pedofilia. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, quem tentou me assediar inúmeras vezes foi um amigo, um vizinho, um dono de um negócio. Nunca foi uma mulher lésbica que veio atrás de me assediar. Graças a Deus, a minha família sempre me criou e me orientou muito para eu saber, mesmo quando criança, quando um toque era estranho. Eu nunca gostei muito de abraço, essas coisas. Eu raramente abraço, até hoje eu sou assim. Eu sempre fui muito reclusa porque eu fui ensinada isso desde cedo. E isso é que é eficaz para evitar que as nossas crianças sejam assediadas, que elas passem por alguma situação de abuso. É o pai ensinando o toque errado, é o pai ensinando que a mulher, nem homem nenhum, nem estranho, e nem gente que seja da família ou amigo, toque em partes suas, lhe abrace demais, te aperte demais, e foi isso que me salvou de um assédio, ou de até mesmo de consumar o ato ali, aquela violência. Então, foi através da educação que meus pais me deram, e também que eu recebi na escola, que eu sabia diferenciar quando algum homem vinha com alguma intenção diferente para mim. A primeira vez eu tinha 7 anos, a segunda vez eu tinha 11 anos, e a terceira vez eu tinha 15 anos de idade, e foi um amigo da família dentro da nossa casa. E graças a Deus eu tive a abertura dentro da minha família para dizer, aconteceu isso, nunca mais ele pisou lá em casa. Minha família acreditava em mim. Foi uma exceção, viu? Porque o crime de pedofilia... uma das características dele é que, geralmente, a família... O crime é estupro de vulnerável, doutor. Não, pedofilia querido, é uma parafilia. Querido, eu estou falando aqui, não estou entrando na linguagem técnica para o telespectador poder entender. Mas pedofilia acaba é o geral. Levando ao Pedofilia erro. É o geral. Pedofilia é o geral. Essa questão de estupro de vulnerável, mudou agora, há pouco tempo. Tem jurista que nem tem esse direito. Então, estou falando uma linguagem que o público entenda. A pedofilia é a prática de qualquer ato sexual, até um beijo, com uma criança menor de 12 anos. Tá? Isso é pedofilia. Um beijo, como foi agora, um cara aí morto com um tiro na nuca, porque a mãe da meninazinha de 6 anos, postou nas redes sociais dela um vídeo do padrasto beijando na boca. Agora era um beijo de língua de novela, na boca de uma menina de 6 anos de idade. Ela postou na rede social dela, os populares foram lá, descobriram onde ele morava e ele morreu com um tiro na nuca. Foi agora, há poucos dias, aqui no Brasil. Mas calma. E não foram influenciados por um Papai Noel gay, mas né? O que eu quero falar aqui é só sobre o que ela falou, que é uma exceção. Eu parabenizo sua família, porque realmente é um problema quando uma criança ou uma adolescente é molestada e conta, e às vezes a família não acredita, numa forma de negar. Agora, se querem, vocês dois que são líderes de movimentos LGBTs, se querem realmente contribuir para dizer... Eu não sou. É só a doutora, né? Perdão, então só a doutora. Perdão. Então, mas vocês podem levar o seguinte recado. Não deixemos que a luta de LGBT se confunda com questões de pedofilia. Por exemplo, os banheiros mistos. Que foi peraí. Não. Tá mudando. De briga. Não, sério, a gente já falou sobre isso aqui, tá mudando um pouco, porque eu queria levar... ligado, né? O recado que eu tenho pra dar... Mas é porque eu quero levar o debate agora para outro ponto. O Matheus falou uma coisa muito bacana. Falou em tolerância, né? Quando a gente escuta, por exemplo, um depoimento desse... O que é tolerância, Matheus? Não, calma. Vou botar o depoimento, aí que depois eu quero que você volte a falar sobre essa tolerância. Bota aí, vai. Você pode criticar tudo. Você pode criticar a Igreja Católica e não tem problema. Você pode criticar os católicos e os protestantes, não tem problema. Você pode criticar Deus. Você pode dizer que Jesus Cristo é gay e não tem problema, né? Aquele programa de comédia, de humor,
que apresentou Jesus Cristo como gay, nossa, não, é a liberdade do humor. Uma escola de samba que apresenta Jesus Cristo sendo pisoteado e apanhando do diabo, não tem problema. Criticar os santos e faltar com respeito aos santos católicos, à Virgem Maria, não tem problema. Mas criticar, ter uma opinião contrária de uma postura homossexual, isso é pecado e é um crime inafiançável. Eu quero saber a tolerância nesse caso, realmente, porque assim, eu entendo totalmente quando a gente coloca essas pautas aqui, né? Eu entendo a sua fala de realmente colocar o Papai Noel ali e tal, exatamente para inserir essa tolerância, né? Mas a gente tem que ver um outro lado também. Os religiosos que acreditam na Bíblia, eles dizem, né, segundo a Bíblia, que é pecado, né? Então, assim, o que esse padre falou, ele também falou um pouco disso. Tipo, a gente tem que ter tolerância com eles, mas eles não têm com a gente. O que você acha disso? Eu acho que ele foi muito feliz na fala dele, porque realmente rola muita intolerância com as pessoas religiosas. Mas quando você... Todas as religiões, inclusive, exato. E algumas religiões, porque ele deu o exemplo de Jesus Cristo, né? E algumas religiões, inclusive, patrocinam violência contra homossexuais, como é o caso da região islâmica, não é? Que as pessoas morrem apedrejadas apenas por serem gays. Eles fazem mesmo, eles mesmos fazem. Não, quando eu falo patrocínio, eu estou dizendo apoia, tá lá escrito no livro sagrado, eles fazem, etc. eles fazem. E tal. Eu não quero ser atacado pelo Estado Islâmico, pelo amor de Deus. Não, bora falar dos católicos mesmo aqui. Exato. Mas voltando aqui para essa questão, eu sempre critiquei muito amigos meus ativistas que lutavam por mais direitos, lutavam por visibilidade, exatamente atacando a fé alheia. Cara, você não vai conseguir nada com isso a não ser irritar as pessoas. Eu sempre falei com a Tayane aqui, ó. Eu sou de direita, ela é de esquerda, e a gente sempre buscou um meio termo, um denominador comum. A gente vamos juntar nossas forças, vamos chegar no meio do caminho, ver o que é que a gente consegue pro pessoal da nossa classe, do nosso jeito, né, Tayane? Porque da nossa comunidade, porque muitas oportunidades são negadas para as pessoas gays, né? A gente é muito invisibilizado, etc e tal. Mas não dá para lutar, Jaque, por respeito, e aqui eu quero falar diretamente com o telespectador, não dá para lutar por respeito desrespeitando, não é? Então, eu acho muito lamentável quando eu vejo aquelas cenas de tipo, masturbação com crucifixo. Eu acho que, tipo, isso, sabe? Não é nossa luta. Não é nossa luta. Então, você concorda também, Thay? Olha, é o seguinte, é porque todos os lados, todo mundo gosta muito de criar um sensacionalismo em cima das coisas. Tentam desvalidar a nossa luta por conta de... As pessoas têm que entender que existem indivíduos e existe o coletivo. O que um indivíduo faz não pode se culpabilizar toda a comunidade LGBT por conta do que um LGBT fez ou falou. Isso é completamente errado. Da mesma forma como tentam o tempo inteiro ficar ligando a pauta LGBT à pedofilia. Gente... Não, mas eu estou falando agora da religião. Mas é assim, a própria religião também. Não, mas você fazer um Porta dos Fundos onde agora, tem uma imagem de Jesus. Pronto, assim, eu acredito em Deus, me denomino cristã. Eu não me senti ofendida com a Porta dos Fundos, primeiro porque eu não assisto, né? É uma coisa que eu não consumo, então quando eu recebi aquele material, não, achei, certo, mas achei o que nós desnecessário. Tá, só concluir para você concluir a partir daí. Sim. O que nós estamos falando é da tolerância em relação ao que acredita. Sim, ao religioso que realmente acredita na Bíblia, que respeita Jesus Cristo como Deus, sabe, que respeita Maria e que vê filmes daquele jeito, escolas de sambas. É isso que eu quero que você comente, entendeu? Independente de você assistir ou não. Isso daí é uma coisa, para mim, que é muito tranquila, porque pode ser que eu, por exemplo, não me incomode, mas ele pode se incomodar. Então, a gente não pode partir do princípio de que, a Tayane é cristã e ela não se incomodou com aquilo, então vamos fazer isso daqui. Mas existe gente que se incomoda. Então, da mesma forma que eu gosto de ser respeitada, eu respeito os outros. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser coletiva. Você tem que aprender a respeitar os outros para você ser respeitado. Eu não vi problema, como eu disse, é uma coisa que eu não consumo, que eu vi, que eu disse, um grande besterol, e passei. Mas existe gente que se incomoda e essas pessoas devem agora ser respeitadas. Me respondam. Ela deu uma resposta bem bacana. Mas, quando vem alguém
falar alguma coisa de um gay, é o próprio Maurício de Souza, né? Que ele postou só uma opinião, ele foi demitido. Nem falou mal de ninguém, nem nada. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando tudo bem, você falou, não, né? Tem gente que concorda, tem gente que concorda, tudo bem e tal. E quando é o contrário, não é mais assim. Tem uma proporção bem maior hoje, ou não? É o seguinte, o que acontece é porque existe a questão de você não concordar com algo e de você faltar o respeito com a pessoa. Eu, por exemplo, cortei esse cabelo aqui faz uma semana. Gostou? E uma pessoa chegou pra mim e disse, eu nem perguntei. Ah, eu não gostei do teu cabelo? Eu, tá, tudo bem, mas eu gostei. Aí eu, não, tudo bem, mas eu gostei. Aí a pessoa pegou e disse, até ela dizer eu não gostei, tá ok. Por mais que eu não tenha nem perguntado, mas mesmo assim eu sou tão tranquila que eu... Mas eu gostei. Aí ela pegou e disse, você perdeu o senso do ridículo. Aí eu, peraí. Você pode não gostar. Agora, não te dá o direito de dizer que eu perdi a noção do ridículo ou que eu sou ridícula. Eu acho que não dá o direito nem de dizer a pessoa que não gostou. Com certeza. Uma pessoa, com certeza. Tem gente que chega pra mim, e até gente que eu sei que gosta de mim, né? Gente que não tá falando por maldade. Essa aí eu acho que falou por maldade, pela forma que você contou. Sim, mas gente que gosta de mim diz, eu não gosto porque se eu não raspo a cabeça, o cabelo cresce ainda. Né? Eu digo, eu não gosto quando tu raspa a cabeça. Sim, e aí, cara pálida. Tá entendendo? As pessoas têm que aprender que cada um faz o que quer do seu corpo. Mas sobre a questão da religião eu achei aqui. legal o que eles falaram aqui, Jaque, porque se você parar para lembrar, e os telespectadores que acompanham o programa, inclusive hoje, eu fui abastecer o carro, e aqui eu quero mandar um abraço pro bombeiro que abasteceu meu carro. Como era o nome dele? Eu lembro já. E ele falou, ou era Messias ou era Jair, eu acho que era Jair o nome dele. Ele disse, o senhor lá na Jaque eu assisto sempre. Um abraço, Jair. Então, eu sempre digo, olha, eu separo, quando eu pedem minha opinião sobre questão LGBT, questão gay, eu sempre digo, eu separo completamente ativismo gay dos gays. Mas eu tô falando aqui da questão Totalmente. da religião, cara. Não, Agora porque voltar entrando pro no que ela ponto do falou. padre. Mas a gente tá falando disso. Pronto, da religião. Falando... O que você quer saber da religião? Não é da religião, é da fala. Pergunta, pode ser bem objetivo. Eu estou falando... Da fala do padre? Eu estou falando o seguinte, exatamente. O que você acha do que ele disse? Eu acho que ele se enganou quanto à questão do São Nicolau e do... Mas foi o que ele falou, né? Aí tá falando do padre. Agora é do padre. Do segundo padre. Do segundo padre. Do vídeo do padre. Não, isso aí é notório. Nós debatemos isso aqui uns programas atrás. Se chegar aqui aquela história das placas, né? Se chegar aqui num show e chamar a mulher de cachorra, de bandida, de safada, de todo palavrão que não dá nem para que repetir, todo mundo aplaude, acha bonito, as próprias mulheres aplaudem, falam. Agora, se chegar uma pessoa para dizer, cara, não é legal a mulher se vestir mostrando partes do corpo. Não é legal, por exemplo, me disseram, eu não assisti, me disseram que na abertura do jogo de futebol que teve agora, contrataram aquela Anitta com a dançarina, e elas estavam todas com a roupa que era mostrando a metade da bunda para baixo, a metade mesmo. Então, assim, eu vou dizer, cara, é pecado. Eu não vou jamais dizer que uma situação dessa não é pecaminosa. É pecado. Agora, se você fala, existe sim uma cristofobia, existe sim uma discriminação, uma intolerância com o cristão. Tá? O que é intolerância? Intolerância é o seguinte, o Mateus disse aqui agora que é gay. Por que eu não posso sentar com o Mateus no restaurante e conversar? Rir? Por que eu não posso debater com o Mateus? Eu sou pastor, eu creio que o comportamento homossexual é pecado, é uma crença, liberdade de pensamento e convicção religiosa, que a Constituição me garante, e que não garantisse o meu manual de vida e fé é a Bíblia Sagrada, e eu vivo por ela. A intolerância é se eu não suportasse falar com ele, pegar na mão dele, estar com ele aqui, se ele precisar de mim em algum momento e eu puder socorrer, eu não socorrer. Na outra vez aqui que o cara me chamou de racista, eu falei para ele, cara, eu já acordei de madrugada, para ir, porque eu sempre defini prerrogativa de advogado, para ir numa delegacia, porque tinha um advogado levando grito, sendo desrespeitado, e o cara era negro, e eu vou querer saber se ele é negro, se ele é branco, é um advogado. E eu acordei, aí a doutora talvez até conheça, vou falar até o nome dele aqui, doutor Amaro, que era presidente da comissão LGBT da OAB. Uma vez, de madrugada, 1 hora ou era 2 horas da manhã, ele mandou um áudio no grupo, uns policiais dando grito nele, grito. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu disse, não pode, um advogado se vir empenhar dessa forma. Eu botei meu paletó, 2 horas da manhã, passei a mensagem, pessoal, estou indo lá, quem quiser ir, acompanhe. Foram mais uns 4, e fui sair de lá 6 horas da manhã, defendendo o prerrogativo do colega. Eu lá quero saber se ele é gay ou deixa de ser gay, e o problema é pessoal dele. A minha questão é que não levem esse comportamento para a criança com um discurso de que é melhor. Cara, deixa essa criança crescer e decidir.
Deixa os pais dessa criança criarem ela da forma que a Constituição e o Código Civil diz, que a responsabilidade pela educação e pela manutenção dos filhos é dos pais, do pai e da mãe. É o seguinte, a gente vai dar uma parada, certo? Depois do intervalo a gente volta com mais temas, mas esse último eu acho importante sim, assim, eu acho que o Matheus falou a palavra certa, tolerância que a gente tem que ter com o próximo. Poxa. Ô, Jaque, inclusive ele até me Eu perguntou... acho importantíssimo isso. Ele me perguntou o que era tolerância, não foi? Eu não deu tempo de eu responder. Tolerância é exatamente isso. Não é porque você é cristão que você considera que eu seja gay, que ela seja lésbica, errado, que você não pode nos respeitar como seres humanos que nós somos. Mas Vocês também não é devem, porque quem é gay exatamente, tem que desrespeitar. Tolerância e não é mútua, porque, e não é porque quem é gay tem que desrespeitar a fé alheia, como até deu o exemplo, né? Que eu sempre critiquei muito essa forma de ativismo, porque você não chega a lugar nenhum assim. A gente só chega através do consenso. Isso mesmo. É respeitar para ser respeitado. Com certeza, pronto. Essa daí é a frase desse bloco. A gente volta já já. E agora, continuando aqui o nosso debate, vamos para o nosso próximo tema. O que é que vem por aí? Vamos lá. Isso aqui é uma postagem do senador Eduardo Girão, viu, gente? Então é o seguinte, o vídeo do deputado e cantor Canário... O cantor Canário bate Volvo XC60 e atinge 2 lojas na Bahia. Tragédia da maconha. A vida ou a droga? O que ele defende? Ele colocou, gente, que o deputado se envolveu em um acidente. Tá aqui, o deputado, ele é deputado. Ele é deputado e cantor. Não conhecia isso aí, não. Se envolveu em um acidente. 85 mil votos. Dirigir depois de consumir a droga. Tá bom? Ironia do destino, sinal. Qual a sua opinião? Conduzir veículos sob seus efeitos é tão arriscado quanto dirigir embriagado, pois prejudica os reflexos e o tempo da reação do motorista. Segundo estudo realizado por uma equipe da Universidade de Massachusetts. O deputado federal baiano provocou acidente na última semana que poderia ter terminado em tragédia. Inclusive, o mesmo parlamentar já postou vídeos usando maconha dirigindo. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o PL 399/2015, que prevê o plantio de maconha no país. Já alertamos várias vezes sobre os riscos dessa proposta. E antes mesmo de ser senador, abracei essa causa contra as drogas. Os legalistas se aproveitam do sofrimento de algumas famílias que necessitam do uso terapêutico, né, da maconha para legalizar de vez essa terrível droga. Apresentei em 2019 um projeto de lei que prevê pelo Sistema Único de Saúde a distribuição gratuita de produtos à base da maconha para os pacientes que precisam, né? Enfim, o que vocês acham aí? O senador Eduardo Girão, ele tá certo ou vocês discordam? Bora, amiga, tu? Olha, assim, sobre a redução da capacidade cognitiva, realmente ele está certo. Todo tipo de droga, seja lícita ou ilícita, que tira a capacidade cognitiva de uma pessoa, realmente ela pode prejudicar no trânsito. Isso serve para maconha, serve para o álcool. Se você toma muito café e você fica muito pilhado ali, muito ansioso, pode ser que você sinta um ataque cardíaco, não se sinta bem, passe mal. Tudo demais é veneno. Até medicamentos, né? Até medicamentos, Rivotril e tudo. Então, se você, dependendo do que você usa, se tirar a tua capacidade cognitiva, pode sim gerar acidentes de trânsito. O referido deputado, ele é um cantor baiano, muito problemático. O problema maconha é o de menos na vida dele. Ele sempre foi muito problemático e sempre foi envolvido em escândalos. Eu acho que ele não deveria ser nem uma espécie de exemplo para tratar do assunto. Porque... Na verdade, o que nós estamos falando aqui é sobre a maconha. É sobre o que vocês acham, exatamente? Que ela deve ser legalizada, sim ou não? Olha, eu não sou a favor da questão desse proibicionismo, sabe? Por exemplo, na Holanda. A maconha tem determinados lugares que pode se vender, você só pode fumar em certos cantos, e se você fumar e beber, você é preso. Se você fumar, né, se você fizer uso lá recreativo nos locais certos e tal, e se você beber, você é preso. Porque é uma mistura muito perigosa, né? Segundo o país lá, é uma mistura muito perigosa. E eles usam o imposto da maconha para se investir em construção de mais escolas. Aqui no Brasil, eu não sei como poderia fazer esse mesmo sistema da Holanda, porque a Holanda é um país de primeiro mundo. Mas eu não sou uma pessoa que apoia
proibir, porque se a pessoa quiser usar, ela vai usar. Ah, mas se botar na farmácia vai ficar mais fácil. Gente, arruma de qualquer jeito. O jovem é uma coisa fantástica. Tudo que ele quer, ele vai lá e ele vai atrás e ele vai conseguir. Ele vai tomar um corote com 14 anos de idade, ele vai pular o muro da escola para tomar um São Brás com os amigos, para gasear a aula. Então, assim, o proibicionismo, ele não... É o novo, gasear. Gasear a aula. Então, assim, ele não serve para resolver muita coisa. Então, assim, quando a gente fica com esse papo muito proibicionista, impede pautas importantes, como, por exemplo, a utilização da maconha de forma medicinal. Já deveria ser liberado no país há muito tempo. Tem pessoas que sofrem muito com dores e que precisam utilizar esse remédio e é uma luta para conseguir utilizar esse remédio. Então, assim, esse discurso é muito sensacionalista e proibicionista, prejudica muito as pessoas que podem estar utilizando a maconha de forma medicinal e também impede com que o nosso país ele tenha educação. Mas de forma medicinal, o próprio senador ele concorda. Ele fala aqui, né, que ele luta. Mas essa questão desse excesso de proibição impede com que a gente crie uma educação e consciência. Olha, a sua cabeça é o seu guia. Tudo demais é veneno, tudo é uma droga. O açúcar é uma droga. A tarja preta é uma droga. O chocolate, né? É uma droga. O chocolate é uma droga. Então, tudo depende muito do ser humano, a sua liberdade. Quanto mais liberto, maior a sua responsabilidade. Tenha responsabilidade com você. Tenha responsabilidade com o próximo. Você quer fumar maconha? Fume, mas não vá dirigir. Entendeu? Você quer beber? Não vai dirigir, não coloca a vida das pessoas em risco. Então, assim, eu não sou adepta a proibicionismo. Eu acho que isso impede realmente até que a gente consiga evoluir como seres humanos, a gente dizer, eu tenho que ter um limite para beber, para fumar, seja o que for. Porque parece que quanto mais proíbe, mais a pessoa gosta de fazer. Teve a festa do João Gomes em Mossoró, gente, o pessoal foi uma loucura. Gente caindo no chão, rolando no chão, bêbada, não sei o que. Parece que nunca tinha ido para uma festa na vida. De tanto tempo fazendo que sexo na frente dos outros no show. De tanto tempo que passaram proibido. Demanda reprimida, né? Pois é uma coisa reprimida, uma demanda reprimida, que quando a galera foi, menino, foi uma loucura. Então eu acho que o proibido. Não, galera, mas isso aí eu já vi em vários forrós. É só o que tem. Não foi só agora, não. Antes mesmo de existir coronavírus, como eu disse, é porque eu já vi filmaram, várias vezes. eles filmaram, os outros sempre foi igual. Sério mesmo, em forró. E olha que eu sou. Não, eu já fui para muitos forrós, eu sou menina do interior. Entendeu? Tô cheirando pão na cara dura, viu? Eu queria ver aí por outro viés, certo? A maconha no Brasil, na história do Brasil, era quando chegaram aqui, os índios já fumavam maconha, né? A Carlota Joaquina, ela fumava maconha, né? A mulher de Dom João VI, aqui no Brasil, fumava maconha. Inclusive, quando se chegou à conclusão de que a maconha trazia mais malefícios que benefícios, o Brasil foi o protagonista mundial. Pouca gente sabe disso. Foi por causa do Brasil que foi a maconha proibida em todo o mundo. O Brasil levou isso em estudos, levou o discurso, e a maconha foi proibida em todo o mundo. Mas vamos aqui para a parte, eu quero falar sobre o viés legal disso. Existe um princípio no direito penal chamado princípio da alteridade. O que é que isso quer dizer? Só pode ser considerado crime aquela conduta que eu pratico e afeta a terceira pessoa. Essa é a desculpa maior dos maconheiros, que é a pessoa que usa maconha, né? O nome do é maconheiro, para dizer, vamos liberar a maconha. Maconheiro é quem planta, viu? Maconheiro é quem planta. Não é quem fuma, não. Quem eu sabe é quem fuma. Então, assim, a maior desculpa deles é a seguinte, cara, eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou prejudicando a mim mesmo. Não é verdade. Primeiro, a doutora falou mais uma vez aqui, muito bem na questão, tanto faz ser a maconha, como a cocaína, como o álcool, até a ayahuasca, que é uma droga usada em uma religião. Se a pessoa tomar e for dirigir, está errado. É crime, porque o Código Brasileiro fala álcool ou substância de efeito análogo. Então engloba tudo. Substância que altere a normalidade da sua cognição. Agora, quando eu digo que o usuário de maconha diz que ele só prejudica ele mesmo não for maconha, por que não é verdade? Mesmo que ele não dirija, mesmo que ele não... Porque já que se não existisse o consumidor, não existia o traficante. A violência no Brasil toda, as facções, tudo, é tudo por causa da droga. Maconha, crack, cocaína. Se eu usar o raciocínio, vamos liberar a maconha, eu tenho que liberar o crack, eu tenho que liberar a cocaína, eu tenho que liberar o LSD, eu tenho que liberar as drogas sintéticas que matam milhares e centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e no Brasil e em todo o mundo. Seja por uso, seja pelo tráfico. São centenas de milhares de pessoas que morrem todos os anos. Então,
Tem que ter regulamentação, sim, porque se eu disser libera, tem que liberar tudo, porque droga é droga, certo? O usuário, o que foi aconteceu no Brasil... Ela falou bem da Holanda, é só a maconha. Canadá, quando eu fui em 2019 para o Canadá, em março de 2019, foi exatamente o mês que o Canadá liberou a maconha. E aí você vinha até os jovens fumando maconha na rua de uma forma a afrontar as pessoas. Como mas quem dizia, agora eu posso, na Holanda não pode na rua, mas tu são sabe, em determinados locais. Mas tu sabe o que o governo do Canadá faz? Onde é que está a hipocrisia? Os homeless, né, que são sem tetos, né, lá no Canadá, como é que a violência é tão baixa? Porque lá tem sem teto também. Lá tem cara que mora na rua e é drogado e quer roubar para se drogar. Olha o que é que o governo do Canadá faz. Ele manda ambulâncias para o centro da cidade à noite, que é o local onde essas pessoas estão. E essas ambulâncias aplicam drogas ilícitas naqueles moradores de rua, todo dia, como uma forma de pacificação social. Aquele cara não vai ter que roubar para comprar o crack, não vai ter que roubar. Inclusive, animais, eles fizeram um casadinho. Também, se você tem um animal de rua e você adota, eles também lhe dão um dinheiro para aquele morador de rua que adota um cachorro de rua, para ele poder comprar comida para o cachorro, poder cuidar do cachorro. Então, Mateus, assim, a droga, só para finalizar, é um debate interminável. Desembargadores do Amazonas não, tá bom. que defendem que a guerra da droga já foi perdida, que tem que liberar. É engraçado que se não existisse o consumidor, não existiria o tráfico, mas se não existisse a proibição, também não existiria o tráfico, não é? Eu acredito que já que as pessoas elas costumam tomar as decisões mais fáceis diante de problemas complexos. E problemas complexos não existem soluções fáceis. Tá aqui o senador Girão, ele, eu quero proibir e tal, não sei o quê. Respeito o posicionamento dele, mas não funciona. Você querer proibir não funciona, você querer impor goela abaixo. O que a gente precisa é de educação, é de conscientização. E foi uma coisa que a Taine frisou muito bem aqui, não é? Se você proibir, como é que você vai educar, como é que você vai conscientizar, como é que as pessoas vão evoluir ao ponto de saberem até quais são os seus limites. Isso não existe, sabe? Então, as pessoas, por exemplo, teve aquele debate do canudo de plástico. Em vez de conscientizar as pessoas sobre destinação correta do lixo, não, vamos proibir canudo de plástico. Como se o canudo de plástico fosse o grande vilão dos problemas ambientais. E nunca foi, né? E nunca foi. Exatamente, a educação das pessoas. Aqui é a mesma coisa a respeito... Mas ali entra a questão da indústria. Da maconha. Que a indústria que quis vender aqueles canudos de alumínio. Sim, os canudos de papel. E é horrível de papel. Aí entra a questão financeira. É terrível. Agora, seguinte. Vamos para o nosso próximo polui, tema. Né? Vamos para o nosso próximo tema. Agora... Em entrevista, vamos lá. Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia gritar. Gente, o que era aquele outro lá, que já está quase acabando. Mas, enfim, essa daqui... Não, é porque era mais comédia o outro, né? Em entrevista, a militante bolsonarista, Sarah Winter, falou sobre sua avaliação ao governo de Jair Bolsonaro e as perspectivas após retirar a tornozeleira eletrônica que fazia seu monitoramento. Afastada do presidente e de membros da cúpula do governo desde que foi presa em junho do ano passado, ela se diz decepcionada, sobretudo, segundo ela, com o abandono da agenda conservadora por parte da atual gestão que se elegeu com essas pautas. Com relação à liberdade, as coisas só pioraram. É uma ilusão muito grande achar que os conservadores estão no poder. Se estivesse, não ia ter tanta gente presa. Está pior. Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia ir à rua gritar o que eu queria contra o governo. Agora não. Disse. Ô, Carlos, eu vou começar com você, porque você é direita, né? E nós estamos falando... direita e cristão. Pronto, mas nós estamos falando aqui da Sarah, que é daquelas bolsonaristas. Era, né, pelo visto. Era daquelas bolsonaristas. Por conta disso, foi presa. Se sentiu abandonada, que de fato foi abandonada. Foi proibida de entrar em contato com as pessoas, né, legalmente, né? Não podia entrar. Então não é questão de ser abandonada. Não, peraí. Calma aí. Fica no canto dela. O que ela está dizendo aqui é que ela defendia o Bolsonaro, defendia todo mundo, foi presa por conta dessas defesas e nunca ninguém fez nada. É isso coisa. Que ela estava... Você não se sentiria abandonado? Jaque, entenda uma coisa. Vamos lá.
Primeiro, eu já falei aqui várias vezes que essa história de bolsonarista, lulista... Eu não falei isso. Né? Não, não estou falando de você, não. Estou falando que ela disse que é bolsonarista. A pessoa disse, eu não sou bolsonarista, eu sou cristão conservador de direita. Hoje, quem representa melhor a minha forma de pensar chama-se Jair Messias Bolsonaro. Porque do outro lado tem um Lula, que é o anticristo. Na minha opinião, no sentido de que é contrário a todas as pautas cristãs. Então, essa moça, ela agora vem falar, como o Kim do MBL, como outros que antes se diziam bolsonarista, apoiavam o Bolsonaro. O MBL nunca se disse bolsonarista. É aí que está o problema, mas apoiava. É o problema de depois pegar e meter o pau. Aí depois meter o pau, tá entendendo? Então, assim, como é que eu vou descer a lenha em alguém que eu já apoiei? Em alguém que, se a pessoa não mudou, porque o Bolsonaro ele é o mesmo. Não, peraí, Carlos, eu acho que você não tá entendendo o assunto aí. Pois diga lá, me explique. Meu amigo, vamos ser mais objetivos, até porque o tempo tá acabando. Vai lá. Ela sempre foi muito bolsonarista, até demais. Aí o que você quer saber sobre isso aqui? Eu estou falando o seguinte, que realmente aqui, quando ela disse que no tempo do Lula e da Dilma, ninguém era preso. Ninguém era preso porque também talvez não tivesse uma figura de direita tão forte que pudesse... O segundo parágrafo aqui, eu entendi. O que é que ela está dizendo? Na época do Lula eu podia gritar, eu podia espernear, eu podia falar e eu não ia preso, eu podia falar o que eu quisesse. Grande ilusão, você que pensa que elegeu um presidente de direita e agora o país é governado pela direita. Não, o presidente é só um agente nesse palco. Abaixo dele, toda a estrutura tem 20 anos de esquerda. Dentro das universidades federais, dentro dos ministérios, dentro então, os Carlos, concursos. Ele não poderia ter dado um jeito de defender claro que não, tanto que na pandemia... Nenhum tweetzinho de apoio a ela rolou, né? Nenhum apoio nas redes sociais. Na pandemia... Escantearam ela completamente e o Carlos está dizendo que isso é normal. É isso. É você se sentir abandonado pela pessoa que você sempre deu apoio. Eu falei que ia falar do segundo parágrafo. É tanto que na época do Lula da Dilma, por que ela podia gritar à vontade, espernear e não dava em nada? Porque era mais um gritando. Não tinha onde reverberar essa voz. Hoje, quando alguém da direita grita, reverbera na presidência da República. Porque eu tenho um presidente de direita, conservador. Mas acontece que abaixo dele está todo contaminado pela esquerda. Não é 3 anos de governo que vai desmanchar 20 anos de esquerda, não. Mas você acha que ninguém poderia ter ajudado ela? Ela está correta. Se alguém poderia ter ajudado ela, da mesma forma que não puderam ajudar aquele deputado que foi preso, da mesma forma que não puderam ajudar o Sérgio Reis. Então vamos falar de todos eles. Todos eles que falaram bem, que defenderam... Imagina só, eu aqui no meu programa, toda terça-feira, eu levanto a bandeira do presidente, ele é o melhor, ele é isso, aí a Jaque é presa. Não, vai depender de como você levanta. Não. Porque as pessoas respondem pelos seus atos também. Peraí, estão exagerando tanto. Então tu acha que ela exagerou? Ela mereceu ter sido presa? Não, eu não estou dizendo que ela mereceu ser presa. Eu estou dizendo o seguinte, até porque não teve crime, como aquele deputado. Não teve crime. Então, mais um motivo... Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e tirar a força? Mais um motivo para ela se sentir abandonada. Ela vai recorrer ao judiciário, o judiciário vai negar. Tu não acha não, Matheus? Claro, muito errado, cara. A mulher matava e morria literalmente por ele e nenhum tweet, querido telespectador. Nenhum apoio moral, sabe? Não mandou nenhuma equipe legal, jurídica, ver o que ela estava precisando. E outra, Carlos. Equipe jurídica. O escarcel que iam fazer, não pode fazer isso. Outra, Carlos. Olha só o seguinte. Ela não fazia essas coisas apenas porque ela queria. Ela era parte de uma operação e foi isso que foi desbaratado pelo STF. Agora o Carlos falou uma coisa aqui interessante que eu discordo, né? Como a maioria das coisas que ele fala, eu realmente vou discordar. Na época da Dilma, um estádio lotado, no final da Copa do Mundo, entoou: "Ei, Dilma, vai tomar naquele lugar". E não aconteceu nada. E sabe o que foi que a Dilma fez? A Dilma, eu respeito isso. Isso é democracia. Eu sofri na ditadura e eu não podia fazer isso na ditadura. Agora vocês estão na democracia, vocês podem. Bolsonaro mandou prender uma mulher, recentemente mandou a PF prender uma mulher, porque ela insinuou que ele tinha um caso com o instrutor de judô dele, chamou ele de noivinha do Aristildes. Mais do que certo, e mandou prender. Não tá certo, não tá certo. Contra o presidente da República. Vocês estão vendo que o pastor que se diz que não bolsonarista tá defendendo que a mulher merece ser presa. Eu falei de lei. Nananina, falei de lei. A pessoa que teve a sua cabeça sendo jogada Nananina não, prisão a pessoa em que teve o seu corpo pendurado. Prisão em flagrante só porque...
Carlos, não é suspeito não o cara ser chamado de noivinha do Aristildes e mandar logo prender a mulher? Não parece que tem uma coisa escondida aí, não? Não quero levar o cara pra Irmandade, não. Eu não tô querendo levar ele pra Irmandade, não. Eu quero que o telespectador faça esse exercício. Por que ele mandou prender só porque falou isso? Atingiu tanto ele assim, sentiu, Galvão? Cara, tem hora... É o que tá parecendo. Tem hora que o limite chega. É o que tá parecendo. Ninguém aguentava nem um décimo do que esse Bolsonaro aguentou todos esses anos. De forma nenhuma. A Dilma, meu querido, tem hora que chega. Mais sofrer do que a Dilma sofreu numa presidência, olha que eu fui antipetista. Quer que eu dê um exemplo aqui? Vou dar um exemplo aqui pra você. Sim, dê um exemplo. Dê um exemplo. Os ativistas gays gostam muito, não tô falando, até mesmo você reconheceu aqui, alguns ativistas, separo de gay, tô falando de ativista. Sim. Gostam muito de vilipendiar local de culto, vilipendiar crucifixo, se masturbar com crucifixo, vilipendiar... Teve um culto onde 2 lésbicas se beijaram na boca. E um pastor que conhece a lei, que não tolera esse tipo de coisa, mandou prender em flagrante na mesma hora o pastor Marco Feliciano. E as 2 foram presas em flagrante, entraram com processo contra ele, perderam o processo e responderam o processo criminal. Porque o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, vilipêndio de local de culto, de objeto de culto, é crime de 1 mês a 1 ano de prisão. E por mais, olha só... Pronto. Agora sim, vocês não acham fantástico um pastor dar voz de prisão para 2 mulheres que se beijaram no culto, mas quando ele faz extorsão e comércio da fé, como muitos paulos... Nunca fez. Pastor Marco Feliciano nunca fez isso. Ele, Silas Malafaia, de Macedo... Nunca fez isso. Prove e peça a prisão deles. Continua soltinho. Prove e peça a prisão deles. Gente, primeiro, que isso não vai acontecer porque eles têm muito uma coisa chamada dinheiro, recurso. Normalmente quem é preso é preto, favelado, pobre, ele vai preso. Agora a pessoa vilipendiar um local de culto... Clara afronta, não respeitar, que mesmo vocês falaram. Sim, que deve respeitar. Mas o problema é que você está relativizando. Mesmo. Agora, o que eu acho mais engraçado é que, tipo assim, se o ativista que dava a vida pelo presidente foi preso, ele não tem direito nem a uma palavra de conforto. É cela, é chão. Eu acho totalmente porque errado. O presidente tem rabo preso para não poder tirar ela de lá. Ela foi mexer com os ministros e o Bolsonaro morre de medo que o Xandão vá lá e simplesmente prenda os filhos dele. Então o Bolsonaro ele não vai de encontro. Quem tá mandando no Brasil é o Alexandre, né? Quem tá mandando no Brasil? Porque o Alexandre também fala mal dele, eu autorizo, Xandão. Autorizo. Exatamente. É o que eu sempre falo aqui. Quando o erro é de quem eu apoio, tudo bem. Quando é o erro de quem eu não apoio, não é tudo bem. Esse que é porque o problema. O Alexandre vai falar mal dele, tá preso no outro dia. Então não é certo também. Se tu não acha certo o Bolsonaro mandar prender a mulher, não acho certo. Eu não acho certo. Exatamente. Mas uma coisa é você pegar e dizer e não gostar do Alexandre e falar coisas... eu acho que ele tá mandando no país, eu acho que ele é isso, eu acho que ele... Outra coisa é você querer tirar a legitimidade do STF, querer fechar o STF, querer dar isso. Ninguém nunca quis isso. Os 300 de Brasília incendiando tocha lá na praça. Esse é um assunto grande, que não dá mais nosso tempo. Eu queria agradecer em pequenas palavras, rápidas palavras, gente, porque tá acabando mesmo. Obrigada, Matheus! Sempre um prazer estar aqui. Me sigam nas redes sociais, tá aí aparecendo meu arroba Matheus Linardi, com TH e 2 Ds no final. Abraço. Colocou o Instagram, ô Carlos? Eu quero dizer da minha alegria, né, de me encontrar com uma ex-aluna que eu fico feliz demais com o encontro, que advoga, que tem opinião, que debate, que sabe debater, isso é fantástico. Parabéns. Adorei. E Carlos Rebouças, advogado cristão, no Instagram e no YouTube, que é uma plataforma hoje que está mais democrática, Carlos Rebouças ADV. Tayane, obrigada, adorei. Volte sempre, viu? Pois é um prazer, gente, estar aqui. Foi um debate bem caloroso, né? Acho que a gente precisa aprender a se ouvir um pouco mais, se interromper menos, para que o debate flua melhor, né? A gente tem um tempo de fala melhor, a gente precisa aprender a se ouvir um pouco mais, para justamente a gente praticar um pouco do respeito. Me sigam nas redes sociais, Tayane Salles B, discordo muito dele, né? Não tive tanta oportunidade de falar, porque eu gosto bastante de escutar para depois criticar. Mas é isso, eu sigo a minha verdade, a minha liberdade, e eu só realmente levanto a bandeira para quem está do meu lado de verdade, não me abandona. Isso mesmo. Façam o mesmo. É porque às vezes a gente não sabe, né, amiga? Pois também. Cuidado com Mas enfim, para continuar essa conversa seu lado só aqui. Jesus. Fiquem com Deus, amanhã.